Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tema que é princípios de uma discussão. E ele se encontra neste livro do Padre Júlio Maria de Lombaerd, Objeções e Erros Protestantes, com respectivas respostas irrefutáveis. Essa é a segunda edição, Centro Dom Bosco, aqui. Nós ganhamos de um amigo nosso, do Charles, da Coalizão Conservadora. Nos entregou esse livro aqui, ele é um recém-convertido também, muito bom para ele, voltou para casa. Esse livro aqui, assim como o outro que eu já citei aqui do Padre Júlio, você pode encontrar em algum lugar aqui, que tem um izinho, a resenha. Esse livro, ele traz várias refutações, mas eu atentei em fazer um primeiro vídeo sobre os princípios de uma discussão. Porque quando nós estamos conversando com um protestante, geralmente existe um método protestante de iniciar uma discussão. Os protestantes têm um método que é um método um pouco desonesto. Por que ele é desonesto? Porque ele faz uma enxurrada de perguntas, uma atrás da outra, e o católico, às vezes, sabe até a resposta de algumas delas, mas o protestante ganha no cansaço, ou seja, ele faz tantas perguntas que chega na última pergunta o católico já não sabe mais, e o protestante dá a entender de que o católico está errado. Então aqui é algo muito importante, que é uma certa honestidade intelectual que é muito difícil ver nos protestantes, e eu vou fazer uma separação aqui. Os protestantes que são da linha, entre aspas, batista, luterana, calvinista, até é menos. Nos pentecostais e nos neopentecostais, aí a casa caiu. Aí deslanchou, não tem... Testemunha de Jeová é até um pouco melhor, assim. Hoje está mais decaído, né? Mas o que eu quero dizer é que não estou generalizando para todos os protestantes, tá? Aqui o Padre Júlio Maria, na época, ele estava falando muito sobre os protestantes logo após a Reforma Protestante, logo após a Revolução Protestante. Hoje nós temos outros problemas que são com os pentecostais e com os neopentecostais, que é maluquice geral. Mas aqui ele fala com alguém, com um protestante honesto, que você pode conversar. Ou seja, nessa linha que eu falei assim, entre aspas, mas entre aspas, tradicionais, porque não tem tradição, mas... Vocês entenderam, né? E o primeiro princípio que ele fala, que é o princípio fundamental, ou primeiro princípio, acordo sobre o sentido dos termos empregados. Isso aqui é muito importante porque, por exemplo, quando nos acusam de idolatria. Então, muito nos acusam de idolatria sem saber o que é idolatria. Então, a primeira pergunta que o católico tem que perguntar para o protestante é o que ele entende por idolatria, porque os segmentos de seitas protestantes não têm uma definição concreta do que é idolatria, certo? Muitos vão buscar na lei do Antigo Testamento o que é idolatria, só que há um problema. A idolatria, por exemplo, esse é um exemplo, tá? Dos acordos dos termos, porque olha o problema. A idolatria que existia na região de Israel é muito diferente, por exemplo, da idolatria que os índios têm aqui. Ou a idolatria de alguns povos que nem imagens possuem. Então, aqui que está o problema. O que é a idolatria? O que ele está falando? Qual é o termo utilizado? Porque nós queremos entrar numa discussão acreditando que a outra pessoa também tem o mesmo eixo de referência. Então, aqui eu estou atualizando o termo do Padre Júlio, com todo respeito e possível, que é eixo de referência. Se a pessoa não tem o mesmo eixo de referência que você tem, é impossível a discussão, porque cada um está falando no seu termo e é quase como um monólogo, em vez de ser um diálogo. Não há um diálogo ali, é um monólogo, cada um está falando no seu termo específico. Então nós precisamos precisar o termo. Então todos aqueles que já leram a Suma se espantaram porque Santo Tomás ele precisa o termo, e é algo que nós não fazemos. Os nossos termos utilizados são muito subjetivos. E Santo Tomás deixa o termo objetivo, ele tem um significado, ele vai ser utilizado naquele significado, um acordo de termos. Ou seja, significa que o protestante e o católico, eles estão acordando no termo empregado. E aqui minha dica, o termo empregado é o termo que a Igreja Católica utiliza, porque só ela pode fazer isso, e não o protestante, senão a gente vai entrar na discussão de cada protestante específico. Então os protestantes devem, aqui é uma observação minha,
os protestantes devem se adequar à linguagem própria da Igreja Católica e não da sua própria seita, para entender pelo menos o que é o catolicismo. O segundo princípio, que é sinceridade, busca pela verdade e rejeição da porfíria. Aqui eu achei fantástico esse princípio. Porque, querendo ou não, aqui no Veritas Perpétua, né, tanto eu quanto a Beatriz e até alguns amigos nossos, eles utilizam esses princípios sem saber. E eu acho isso fantástico, porque nós acordamos os termos empregados e nós somos abertos à verdade. Não estou dizendo que nós acertamos sempre, mas que nós estamos abertos à verdade, abertos à conversão para a verdade. Somos servos dela, servos da verdade, que é Cristo. Muito bem, ou seja, o protestante que ele já vai com a ideia pronta do que é catolicismo, do que é idolatria, do que é sola escritura, solo gracia, quando ele já está todo moldado, ele não está ali para dialogar, ele está ali para começar uma refutação, ele não está ali para entender o que é o catolicismo, não, ele está no catolicismo que ele gerou na imaginação dele. Lembra quando eu fiz um vídeo dos problemas das religiões imaginárias? Clica aqui que você vai entender para entender o que eu estou falando agora. Lembra? Referência. Se você não tem referência, não tem como entender. Muito bem, voltando. Então, esse princípio, que é a busca pela verdade, é um princípio que é adotado aqui no Veritas, não é à toa o nome do canal. Algo que ele deixou aqui claro, que é a eliminação da porfíria. Vamos lá, o que é a porfíria? A porfíria é um vício, Santo Tomás vai caracterizar na Soma Teológica em forma de catecismo, que você pode clicar aqui embaixo, que está linkado, está na nossa livraria. A porfíria, propaganda aqui rapidinho. A porfíria é um vício, e esse vício é o seguinte, é um prazer em contradizer por contradizer. Ou seja, você não está contradizendo para, por exemplo, como a igreja fazia com o advogado do diabo, para contradizer o argumento para buscar a verdade. Não. A porfíria é você contradiz a outra pessoa porque é um certo prazer em contradizer o outro. Ou o famoso ser do contra. Você é o do contra. Se a pessoa gosta de branco, você gosta de preto. Se a pessoa gosta de um tipo de carro, você gosta do outro. Ele vai falar mal daquele tipo de carro que o outro gosta. Ou seja, uma contradição pela contradição. Entendeu? Então, essa porfíria eu vejo nos protestantes. Em alguns, principalmente ali na linha dos Testemunhos de Jeová. Por quê? Porque você fala assim, você vence um argumento e ele vai para o outro. Aí você vence o argumento e ele vai para o outro. Aí você vence o argumento e vai para o outro. Ele diz, mas não, isso não é bem assim, não sei o quê. E ele continua negando o que você está dizendo, contradizendo o que você disse e até dizendo o que você não disse só para tentar ganhar a discussão. Então isso ali é um vício de porfíria. Porque a busca pela verdade, ela faz o quê? Você recebe um argumento, pensa sobre ele, que já é algo que é muito difícil hoje, as pessoas já querem falar sem pensar, principalmente sanguíneos, então uma dica aqui, pensa, fala. Entendeu? É algo muito simples, mas é funcional. E quando você errar, você tem que ser sincero. Eu não sei isso, ou errei aqui, só sei até esse ponto. Porque o protestante, quando vai falar contigo, ele tem que falar tanto para que não dê tempo de você pensar, não dê tempo de você raciocinar. Entendeu? Porque quando você raciocina o termo, às vezes você pega o protestante no erro, e é isso que eles não querem. Por isso que as visitas dos Testemunhos de Jeová é rapidinho, deixa um panfleto ali, não sei o quê, ou da Universal te pega na rua falando, não sei o quê, você lê a Bíblia em casa, no blá blá blá. Sempre é no mesmo termo, é muito rápido, para que você não pense. Então, algo que é muito importante que o católico possa ruminar aquilo que ele está falando, se for a intenção de um diálogo, tá? Porque assim, o certo é nós nos afastarmos dessa porfíria que existe. Por isso que eu digo, é um protestante sincero, honesto e que quer de fato entender o catolicismo. Do contrário, essa segunda regra é impossível, porque o primeiro princípio precisa ser obedecido para ir até o segundo princípio. Ou seja, esse acordo dos termos só é possível com um protestante sincero, com um protestante honesto. Se ele não é, se ele é o caso daquele protestante que não te deixa nem pensar, não tem nem como você entrar no segundo princípio, que é a busca pela verdade, e os dois aceitarem a verdade conhecida.
tá? Porque, por isso que eu estou dizendo que os protestantes mais antigos é muito mais fácil. Nós vemos aqui no canal ex-luteranos, ex-calvinistas, né, que se converteram ao catolicismo. Por quê? Porque eles não estão nessa porfíria. E, infelizmente, muitos neopentecostais e pentecostais, eles, às vezes, até quando se convertem para a Igreja Católica, eles ainda carregam esse vício de ficar debatendo, de ficar ali contradizendo o outro, muita apologética. Não que apologética é um problema, mas tu vê que a apologética é a porta inicial para a busca pela verdade, né? Então ela não é, ela é algo muito iniciático. Depois você vai pela verdade em si mesma. Enfim, esse é um vídeo bem curto que eu gostaria de deixar para vocês sobre esses princípios. Lembrando, primeiro princípio é acordo geral dos termos. Segundo princípio, a busca pela verdade, né, descoberta nesse diálogo, e rejeição à porfíria. Porque também não basta buscar a verdade, ele precisa rejeitar esse vício, porque é impossível um diálogo. Muito bem, eu gostaria de deixar esse convite para vocês e também aos protestantes que nos seguem, principalmente esses protestantes que eu sei que são honestos, e algo que o padre Júlio Maria de Lombardi fala neste livro, que existem protestantes sinceros. E por isso que todos os protestantes sinceros e honestos se tornam bons católicos. E nós sabemos que uma grande parte do público que está nos vendo aqui é protestante e, como é que posso dizer, simpatiza pelo catolicismo. Então, se você está nessa posição aí, essa leitura é muito recomendável, porque questões como idolatria, principalmente sobre o primeiro mandamento, que eu vou fazer em outro vídeo aqui, então se acalme, sobre o primeiro mandamento, sobre o que é a lei, sobre o que é a graça, o que é a fé, o que é a obra, o que são os sacramentos, tudo nos comentários protestantes. Então ele pega o comentário protestante e destrincha eles, explicando para os católicos frouxos e para os protestantes honestos qual é a verdadeira doutrina católica, que é a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei!